pessoal, sou a professora Luciane e hoje nós vamos estudar sobre substâncias e misturas. Bom, então, para iniciar o estudo sobre substâncias e misturas, é importante destacarmos o conceito de matéria. O que é uma matéria? Por que estudar substâncias e misturas? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Por exemplo, nós seres humanos, objetos, qualquer elemento, que esteja aí na natureza, que ocupa lugar e espaço, é denominado matéria. Vejamos, o termo matéria refere-se a todos os materiais ou coisas que compõem o universo. A matéria é formada por moléculas e definida como tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Os elementos que compõem um corpo podem ser vários. Por exemplo, os seres humanos. Nós, seres humanos, somos formados por uma quantidade de carbono, nitrogênio, iodo, cloro, zinco, magnésio, cobalto, enxofre, cálcio, manganês, oxigênio. Então, são vários elementos que formam o corpo de um ser vivo, Esses elementos, eles são os elementos químicos que a gente vê na tabela periódica. As grades curriculares das escolas trazem esse conteúdo precocemente no 6º ano, para que esses alunos já tenham uma noção básica aí sobre a química, já que a química é algo muito simples de se estudar, porque a química ela está em todo lugar, em todas as coisas, Tudo envolve química. Então, nada mais justo do que já desde o ensino fundamental ali os alunos terem contato com isso. Bom, substância. O que são substâncias? A substância é um material formado por moléculas quimicamente iguais, Então aí a gente tem um exemplo clássico da substância simples e da substância composta. Por exemplo, aqui nós temos duas moléculas de hidrogênio. Essas duas moléculas de hidrogênio, elas, para que ocorra a formação do gás, elas se unem, Então, o H2, aí nós temos o hidrogênio. Então, aqui nós temos várias moléculas de hidrogênio. Aqui nós temos uma substância composta, ou seja, aqui eu tenho duas moléculas de hidrogênio, mais uma de oxigênio. Com isso, eu tenho a fórmula estrutural da água, H2O, a fórmula química, Então, a gente percebe aqui a composição simples e composta de uma substância. Bom, a substância pura, simples, então, é constituída de uma molécula formada por átomos do mesmo elemento químico, ou seja, o mesmo tipo de átomo, como, por exemplo, o gás hidrogênio, Aqui, novamente, a representação do hidrogênio, Aqui nós temos a representação do ozônio, a camada de ozônio. Então, aqui, o ozônio O3 está representado com as 3 moléculas de oxigênio que acabaram se ligando e formando o ozônio. Em seguida, nós temos a substância pura composta. Como a gente viu anteriormente, H2O, a água, ela tem uma estrutura de 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. São formadas pela combinação de átomos de 2 ou mais elementos químicos diferentes, como, por exemplo, a água, aqui representado na imagem. E o que é uma mistura? A mistura ela é formada por 2 ou mais substâncias, sendo cada uma denominada componente. Então, por exemplo, eu peguei a água. Na água, eu adicionei café solúvel. Mexo bem, coloquei uma substância denominada café, onde eu coloquei ali 2 componentes, a água e o café solúvel, Em seguida eu quero leite, tá bom? Adiciono o leite ali, então eu botei um café com leite. Quantos componentes foram acrescidos nessa mistura? Foram acrescidos café, água e leite. Também poderia ter adicionado açúcar, E aí eu tenho uma mistura com vários componentes. Em uma mistura em que esses componentes
não se misturam totalmente, eu digo que essa mistura é uma mistura heterogênea. E aí eu encontro fases nisso. Então, se eu misturar, por exemplo, óleo e água, o óleo ele vai ficar sobre a superfície da água. Dessa forma, eu vou observar duas fases. Então, cada parte que representa essa mistura é denominada fase. Vamos ver aí a mistura homogênea, né? A gente vê nesse copo, por exemplo, que aqui a gente tem uma solução, uma mistura homogênea. Então, seria água e açúcar, por exemplo. Então, toda mistura homogênea também é conhecida como solução. Por quê? Ela toma uma forma uniforme, de tal maneira que você visualizando, não dá para identificar que foram colocados outros ingredientes ali, porque é uma mistura homogênea. Toda mistura que apresenta uma única fase, ela é denominada mistura homogênea. Então, um exemplo aqui, a água e o açúcar. Nós temos dois componentes aqui, areia e água, três componentes, areia, água e óleo, três fases, duas fases, né? Então, essa é uma mistura heterogênea bifásica, porque apresenta duas fases, e essa uma mistura heterogênea trifásica, porque apresenta três fases. Toda mistura que apresenta pelo menos duas fases é denominada mistura heterogênea. Aqui nós temos alguns exemplos para a gente perceber um pouco essa diferença. Então, o suco de laranja peneirado. A partir da hora que você peneira o suco de laranja, você tem uma substância homogênea. No caso de uma feijoada, você, além de ver o feijão ali, os grãos menores de arroz, você observa também uma parte líquida e uma parte mais sólida. Então você consegue visualizar essas fases, essas diferenças. Assim, podemos classificar essa imagem, essa mistura, de mistura heterogênea. A próxima imagem, ela representa aqui um tipo de mistura homogênea encontrada nas alianças de ouro, por exemplo. Então você veja ali um par de alianças compostos de ouro. Ouro, um elemento químico puro, né? Observando aí o material feito a partir dele, a gente tem uma mistura homogênea. Em seguida nós temos o queijo gorgonzola. Queijo gorgonzola bastante delicioso aí para pratos mais sofisticados. E ao visualizar essa imagem, a gente percebe que o queijo gorgonzola, ele possui vários elementos que constituem algumas partes, fragmentos, pedaços de certas substâncias. E aí a gente caracteriza de mistura heterogênea. Aqui a gente tem a tabela que representa a separação de misturas, dessas misturas homogênea ou heterogênea. Então, a mistura heterogênea, ela pode ser então sólido com sólido, sólido com líquido ou líquido com líquido. Sendo que a mistura heterogênea sólido com sólido, ela pode ser separada de forma através de catação, ventilação, levegação ou peneiração. Já para misturas heterogêneas de sólido com líquido, podem ser separadas a partir de decantação, ocorrendo de forma acelerada através da centrifugação. Ou, além da decantação, por filtração, por meio da filtragem, né, desses sólidos aí e líquidos. Bom, a outra forma de mistura heterogênea é líquido e líquido. Pode ser separada por meio da decantação por funil. Então, deixar repousar, né? A decantação é um processo de deixar repousar. Vamos para as misturas homogêneas. Então, elas podem ocorrer no estado sólido e líquido, no estado líquido e líquido. Bom, e aí a gente também tem as características, ou seja, as formas de separação dessas misturas.
Tá? A gente vai ver agora cada uma dessas separações de mistura de forma individualizada. Aqui nós temos um copo de água com areia. Após passar pelo processo de sedimentação, percebe-se que a areia ela vai para o fundo do copo, né? E a água fica mais em cima, então ambos são de densidades diferentes. Aqui nós temos a filtração, ocorrendo por meio de um filtro. Então aqui um exemplo clássico de filtração na nossa casa é fazer café, né? Ou então vamos supor água quente em cima de um filtro que tem já um pó, né? Uma quantidade de pó. Esse líquido acaba aquecendo o pó e saindo apenas a água do café, né? Delicioso cafezinho aí. Bom, aqui nós temos um exemplo de um copo com uma mistura de sólido e líquido. Esse sólido, ele ao ser despejado no funil, fica todo preso ali, né, nas extremidades do funil. Com isso desce apenas o líquido. E aí nós temos um líquido filtrado, ok? A solução filtrada vai ficar aí nesse vídeo. A catação é um processo também de separação de misturas heterogêneas muito simples, né? Quando vai se pôr um feijão cozinhar, geralmente as pessoas vão lá e dão uma selecionada, escolhem os grãos melhores, ou tira alguma pedrinha de terra que ficou ali de solo, né? Então aí eu tenho a catação, onde eu vou selecionar, catar as substâncias indesejáveis, deixar apenas as que me interessam aí. Processo de ventilação, né? Esse processo de ventilação, então, é por meio da utilização do vento, do ar. Então, se joga para cima, né? Por exemplo, aquele componente, ele vai cair novamente aí na peneira, sendo que as folhas ou resíduos mais leves acabam sendo arrastados pelo vento. Levigação. Processo que consiste em diluir alguma substância ou inseri-la em muita água, a fim de separar seus componentes sólidos das partículas menos densas. A levigação, peneiração e ventilação são métodos de separação de mistura heterogêneas. Através da levigação e ventilação, é possível separar a substância mais densa da substância menos densa. Na peneiração, por sua vez, os grãos maiores das substâncias são separados dos grãos menores. As diferenças de densidade determinam a utilização do processo de levigação e da ventilação. A decantação. Decantação é um processo também de separação de misturas heterogêneas aí. Nós temos uma mistura de água e óleo. O óleo vai ficar na superfície. Por quê? Porque o óleo é de densidade diferente da água. E aí, com isso, ele fica em estado de repouso, né? Se abre aqui a torneirinha do funil, a água toda desce. Quando estiver chegando na parte do óleo, se fecha a torneirinha. Com isso eu tenho uma separação de misturas também. A peneiração, que aí nós temos uma mistura heterogênea entre elementos sólidos e sólidos, né? Onde, nesse caso, a peneiração de areia, né? Passa ali na peneira, a areia mais fina cai, fica só as pedrinhas indesejáveis, a areia mais grossa. Aí, geralmente, se joga do lado e faz uma separação aí da areia fina com a areia grossa, né? Aí nós usamos a peneiração. Outro processo bem interessante aí de separação também de misturas seria a evaporação. Isso a gente vê frequentemente. Seria a separação de materiais no estado sólido com líquido. Então, a roupa molhada é um exemplo clássico,
Então você põe a roupa molhada no sol, aí com aquecimento, a evaporação desse líquido, né? Está molhando a roupa, evaporando, a roupa vai secar e o líquido vai sair em forma de vapor. A destilação, aí nós temos aqui também a destilação, o exemplo, a destilação do petróleo, né? Então a gente tem o petróleo bruto, que é armazenado em um depósito, logo após ele vai para um alambique, onde ele vai passar por alguns processos, e em seguida na torre de fracionamento. Na torre de fracionamento, a gente vai obter os vários derivados do petróleo. Primeiramente, nós temos aqui os gases, né? Em seguida, solvente, combustíveis para automóvel, combustível para caminhões e ônibus, depois o combustível do avião, depois do trem e por fim o betume para asfalto, né? Então esses derivados do petróleo, eles vão surgindo a partir de uma torre de fracionamento por meio de uma densidade diferente. Então, à medida que esse petróleo vai sendo mais apurado, ele vai passando gradativamente por fases e liberando novos componentes. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Se você gostou, deixe um like. Não se esqueça de se inscrever no canal. E até a próxima aula.